Diz aí, minha família Caipora, como é que vocês estão? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade. E neste vídeo eu trarei os melhores palpites para o dia 5 de novembro, terça-feira, beleza? Teremos Champions League e o restante dos jogos do Brasileirão. Então peguem os nossos palpites e montem o seu planejamento com os palpites que vocês curtirem, beleza, galera? Por falar em curtir, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal se vocês gostaram, beleza? E também não se esqueçam de comentar no final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites e também do nosso canal. Fechou, galera? E vamos lá para os nossos resultados dos dias 3 e 4 de novembro. No dia 3 tivemos 25 palpites, com 22 greens e apenas 3 reds, tá? 88% de taxa de acertos para este dia, beleza? E para o dia 4 de novembro, são 16 palpites, com 5 greens e apenas 3 reds até o momento. Temos 8 jogos que ainda irão acontecer, então depois verifiquem esses jogos na nossa planilha Caipora. O link dela está nos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Não se esqueçam também de se inscrever nesses canais, fechou? Então, sem mais enrolação, vamos lá para os nossos palpites do dia 5 de novembro. Bora pra intro! Fala, família, vamos começar com os nossos palpites para o planejamento do dia 5 de novembro. Separei 18 palpites para vocês, então fiquem atentos para pegar os melhores palpites que vocês acharem, beleza? Então vamos iniciar com o Kawasaki Frontale contra o Xangai Port. Separei essa partida na Champions League da AFC Clubs com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Kawasaki com 48%. Ele tem 28% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Xangai Port tem 72%. No histórico são 2 vitórias do Port e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Kawasaki vem a 9 jogos sofrendo gols e o Xangai vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Na casa do Kawasaki, temos over 1,5 gols em uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Slovan Bratislava contra o Dinamo Zagreb na Champions League da Europa. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Dinamo Zagreb, jogando fora de casa, tem 49% de probabilidade de vitória. Ele está com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%, enquanto o Slovan Bratislava tem 72%. Em séries, o Slovan vem vencendo a 3 jogos e o Dinamo vem marcando gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o PSV contra o Girona. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O PSV tem 56% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Girona tem 56%. Em séries, o PSV vem a 10 jogos marcando gols e o Girona vem sem empates a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes também. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Chiclana contra o Osasuna na Copa do Rei da Espanha. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Osasuna tem 80% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele está com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%, enquanto o Chiclana tem 11% com apenas uma partida oficial. Em séries, o Osasuna vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Osasuna venceu o Real Sociedad vencendo o primeiro tempo, tá? Jogando fora de casa. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida é o Nasser contra o Al-Ain. Separei essa partida na FC Clubs Champions League com o mercado de over 2,5 gols. O Nasser tem 68% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Al-Ain tem 44%. No histórico, o Al-Ain venceu 3 partidas e o Nasser venceu uma. Verificando a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Al-Ain vem a 8 jogos marcando gols, jogando em casa. E nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Jogando em casa, o Nasser tem over 2,5 gols na única partida que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes.
Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Champions League da Europa, eu separei o Bolonha contra o Mônaco. Separei essa partida com o under 7,5 cartões. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos o under 7,5 cartões na maioria das partidas que disputaram. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de abaixo de 5 cartões por partida. E o nosso árbitro tem uma média de 6 cartões, apitou apenas uma partida na Champions League. Então, para essa partida, under 7,5 cartões. Fechou? Próxima partida, ainda na Champions League, o Celtic contra o Leipzig. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leipzig é de 45% jogando fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Celtic tem 78%. No histórico, são 3 vitórias do Leipzig e uma do Celtic. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Celtic vem vencendo a 3 jogos e o RB Leipzig vem sem empates a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols nas 4 partidas. E na casa do Celtic, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lille contra a Juventus na Champions League. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas. Verificando a disciplina das duas equipes, a média é de acima de 3 cartões, somando as duas. O nosso árbitro tem uma média de 3 cartões por partida. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos o over 2,5 cartões. Beleza? Próxima partida, o Borussia Dortmund contra o Sturm Graz. Separei essa partida na Liga dos Campeões com vitória seca para casa. O Dortmund tem 81% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sturm Graz tem 67%. No histórico, foi uma partida com empate por 1-1. E verificando em séries, o Dortmund vem sofrendo gols a 9 jogos e o Sturm Graz vem sofrendo a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Dortmund em 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Sturm Graz venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Liverpool contra o Bayer Leverkusen. Separei essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Liverpool tem 56% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Leverkusen tem 72%. No histórico, são 4 partidas com 4 vitórias do Liverpool e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Liverpool vem a 10 jogos marcando gols e o Leverkusen vem sem derrotas a 5. Últimos encontros, temos o mercado de over gol no primeiro tempo nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Sporting contra o Manchester City na Liga dos Campeões. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o City jogando fora de casa é de 53%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sporting tem 94%. No histórico, são 2 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o City vem a 10 jogos marcando gols e o Sporting vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Na casa do Sporting, over 1,5 gols em uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o City venceu por 1-0, o Southampton. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Madrid contra o Milan na Liga dos Campeões. Separei essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Real Madrid tem 67% de probabilidade de vitória, tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Milan tem 56%. No histórico, são 6 vitórias do Real Madrid, 3 empates e 4 do Milan. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem sem empates a 5 jogos e o Milan vem 5 jogos sem empates também. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Real Madrid venceu 3 das últimas 6 partidas e jogando em casa, o Real Madrid venceu uma de 2. Últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Milan venceu 3 das últimas 6 também. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Amazonas contra o América Mineiro na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada, com uma pequena vantagem para o América jogando fora de casa. Ele tem 39%.
ele tem 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, enquanto o Amazonas tem 33%. No histórico foi uma partida com empate entre 0-0. Em séries, o Amazonas vem perdendo a 3 jogos e o América vem sofrendo gols a 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brusque contra o Botafogo de São Paulo. Separa essa partida na Série B do Brasileirão com o under 3,5 gols. O Brusque tem 43% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo também tem 39%. No histórico foi uma partida com empate entre 2-2. Em séries, o Brusque vem perdendo a 3 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mirassol contra o Curitiba, também na Série B do Brasileirão. Separa essa partida com vitória e empate para casa. O Mirassol tem 50% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Curitiba, ele tem 61%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Mirassol por 1-0. Em séries, o Mirassol vem vencendo a 3 jogos e o Curitiba vem marcando gols a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos o Mirassol vencendo e empatando 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto Curitiba, fora de casa, venceu apenas uma de 3 que disputou. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão. O Internacional contra o Criciúma. Separa essa partida com over 1,5 gols. O Colorado tem 68% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Criciúma também tem 50%. No histórico, são 7 vitórias do Internacional, 3 empates e uma vitória do Criciúma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Internacional vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Internacional, over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o São Paulo. Separa essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bahia é de 42%. Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o São Paulo tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Bahia, 6 empates e 12 do São Paulo. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o São Paulo em casa vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Bahia, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Botafogo do Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Separa essa partida na Série A do Brasileirão com mercado de empate anula para casa. O Botafogo tem 65% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 44%. No histórico, 25 vitórias para cada lado e 17 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Botafogo venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Botafogo venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo venceu 3 das últimas 6 partidas e o Vasco da Gama venceu somente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado no final do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram dos nossos palpites. Comentem o que vocês acharam e também palpitem sobre os jogos que separamos, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do Bilhete Caipora! Salve família, eu trouxe para vocês o Bilhete Caipora com 5 seleções. Over 1,5 gols para o Celtic contra o RB Leipzig. Separei o Borussia Dortmund para vencer a partida contra o Sturm Graz. Over 1,5 gols para o Sporting contra o Manchester City. Under 3,5 gols para o Brusque contra o Botafogo de São Paulo. E o Botafogo do Rio de Janeiro para vencer a partida contra o Vasco da Gama e se empatar, anula a aposta, beleza? Uma odd total de 2,28 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês ansioso no próximo vídeo. Valeu!